Hebreus, capítulo 12. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia, mas para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda correção, ao presente, não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. E ninguém seja devasso ou profano, como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Porque não chegastes ao monte palpável, aceso em fogo, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao sonido da trombeta, e à voz das palavras,
a qual os que a ouviram pediram que se lhes não falasse mais, porque não podiam suportar o que se lhes mandava. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado ou passado com um dardo. E tão terrível era a visão, que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo. Mas chegastes ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, à Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, à universal assembleia e igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. A voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou, dizendo: ainda uma vez comoverei, não só a terra, senão também o céu. E esta palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis como coisas feitas, para que as imóveis permaneçam. Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Hebreus, capítulo 12. A epístola aos cristãos hebreus passa agora às exortações práticas que decorrem do seu ensino, tendo em conta os perigos particulares. Ensino próprio, no seu todo, para inspirar-lhe coragem. Rodeados de uma grande nuvem de testemunhas, tais como as do capítulo 11, todas declarando a vantagem de uma vida de fé em promessa ainda não realizadas, deviam sentir-se inspirados a seguir-lhes o exemplo, correndo com paciência a carreira que lhes estava preparada, desviando os olhos de todas as dificuldades, para os fixar em Jesus, que percorreu toda a carreira da fé, sustido pela alegria que se lhe patenteava, e que, tendo chegado ao fim, se assentou em glória à direita de Deus. Isto não é ser insensível às dificuldades, mas é, quando as sentimos, desviar o olhar delas e lançá-las sobre Cristo. É este o segredo da fé. Não vos inquieteis, teria sido uma exortação inútil se não tivesse havido nada a inquietar. Abraão não considerava o seu corpo já amortecido. Esta passagem apresenta o Senhor, não como aquele que dá a fé, mas como aquele que com ela cumpriu a sua missão. Outros tinham percorrido uma parte do caminho, tinham superado algumas dificuldades. A obediência e a perseverança do Senhor foram submetidas a todas as provas de que a natureza humana é susceptível. Os homens, o inimigo, o abandono de Deus, tudo
era contra ele. Os seus discípulos fogem quando ele está em perigo. O seu amigo íntimo traiu-o. Espera que alguém tenha compaixão, mas não encontra ninguém. Os pais, cujos nomes são recordados no capítulo precedente, confiaram em Deus e foram libertados, mas para ele não há libertação. Ele é um verme e não um homem. A sua garganta está seca de tanto gritar. O seu amor por nós, a sua obediência a seu Pai sobrepujam tudo, e ele alcança a vitória. Submetendo-se, assenta-se numa glória tão elevada quão grandes foram a sua humilhação e a sua obediência. A única recompensa justa, devido ao fato de ele ter glorificado perfeitamente a Deus, onde o pecado o tinha desonrado. A alegria e as recompensas que nos são propostas não são nunca os motivos da marcha da fé. Bem sabemos que não o foram para Cristo e também o não serão para nós. São, sim, uma forma de encorajamento dos que nela andam. Portanto, tendo Jesus alcançado a glória que lhe era devida, torna-se o nosso exemplo nos sofrimentos que atravessou para ali chegar. É por isso que nós não devemos perder a coragem nem ceder ao cansaço. Ainda não perdemos a vida, como lhe sucedeu a ele, para glorificarmos a Deus. O servimos. É digna de ser notada a maneira como o apóstolo exorta os hebreus crentes a desembaraçarem-se de todo o entrave, seja pecado, seja simples dificuldade, como se eles tivessem mais nada a fazer senão rejeitarmos, como um peso inútil, e de fato, quando olhamos para Jesus, verificamos que nada é mais fácil. Porém, quando se não olha para ele, nada de mais impossível. Há duas coisas a rejeitar: todo o fardo e todo o pecado que nos enlaça os pés, porque se trata aqui daquele que corre na liça. A carne, o coração humano, ocupa-se dos cuidados e das dificuldades, e quanto mais pensarmos nisso, mais carregados ficamos. O coração encontra-se seduzido pelos objetos das cobiças, não se desenlaça deles. A luta é travada com um coração que ama a coisa contra a qual lutamos. Não conseguimos desviar o pensamento dessa coisa, mas, olhando para Jesus, o novo homem é ativo. Há um novo objeto que nos descarrega e nos desliza de qualquer outro objeto por uma nova afeição, que tem o seu lugar numa nova natureza. E no próprio Senhor Jesus, para o qual olhamos, há uma positiva que nos liberta. É rejeitando tudo, de uma maneira absoluta, que facilmente nos desembaraçamos de todos os fardos. Olhando para aquele que enche o coração de outros objetos e ocupa noutro lugar, com um outro objeto, operando sobre uma nova natureza, objeto que possui um poder positivo, absorvendo o coração e excluindo todos os objetos que apenas atuassem sobre a velha natureza. É fácil atirar para longe o que pesa como um fardo. Julgamos todas as coisas segundo a sua relação com o fim que queremos atingir. Se eu correr na liça, e os meus pensamentos estiverem todos concentrados no prêmio, de boa vontade atiro para longe de mim um saco cheio de ouro,
se esse ouro constitui um fardo impeditivo. É preciso olhar para Jesus. Nele, e somente nele, deitamos, e sem dissimulação, para longe de nós todos os entraves. Não se combate o pecado por meio da carne, mas há uma outra espécie de provações que vem de fora. Essas não as rejeitamos, pois é necessário sofrê-las. Cristo, como vimos, passou por essas provações. Nós não temos, como ele, resistido até, antes vertermos o nosso sangue até a última gota do que faltarmos à fidelidade e à obediência. Ora, Deus atua nessas provações como um pai. Repreende-nos. Como para Jó, talvez eles venham do inimigo, mas a mão e a sabedoria de Deus estão ali. Ele repreende aqueles que ama. Não devemos nem desprezar essas repreensões, nem estar desencorajados quando elas nos sobrevêm. Não devemos desprezá-las porque ele não repreende sem motivo nem sem causa. E depois é Deus quem o faz. Não devemos perder a coragem, porque ele repreende sempre em amor. Se perdermos a vida por causa do testemunho do Senhor e resistindo ao pecado, o nosso combate está terminado. E isso não é uma repreensão, mas sim a glória de sofrermos com Cristo. A morte, neste caso, é a negação do pecado. Aquele que está morto está livre do pecado. Aquele que sofreu na carne acabou com o pecado. Mas, até lá, a carne, no sentido prático, porque nós temos o direito de nos considerarmos mortos, não está ainda destruída. E Deus sabe reunir a manifestação da fidelidade do novo homem que sofre pelo Senhor, com a disciplina pela qual a carne é mortificada. O espinho de Paulo, por exemplo, reunia essas duas coisas. Sofria no exercício do seu ministério, porque esse espinho era algo que tendia a torná-lo desprezível quando pregava, e ele o suportava por amor do Senhor. Mas, ao mesmo tempo, esse espinho mantinha sua carne em situação permanente embaraçosa. Verso 9. Ora, nós submetemo-nos aos nossos pais segundo a carne, que nos disciplinam à sua vontade. Quanto mais não devemos nós sujeitar-nos ao Pai dos Espíritos, que quer tornar-nos participantes da sua própria santidade. Pai dos Espíritos está aqui simplesmente em contraste com os pais da nossa carne. Note-se aqui a graça à qual é feito apelo. Temos visto o quanto os hebreus tinham necessidades de advertências e a tendência que havia neles para enfraquecerem na vida da fé. Ora, o meio de os impedir de falharem não é, certamente, poupar-lhes advertências, mas sim colocar as suas almas em plena relação com a graça. Isto só pode dar força e coragem pela confiança em Deus. Não fomos ao Sinai, à lei que exige, mas a Sião, onde Deus manifestou o seu poder, restabelecendo Israel pela sua graça na pessoa do rei eleito. Quanto à responsabilidade do povo, tudo estava inteiramente perdido. Toda a relação com Deus era impossível nessa base, porque a arca estava perdida. Já não havia propiciação. Já não havia trono de Deus no meio do povo.
Icabode estava escrito sobre Israel. Icabode, 1 Samuel 4:21, foi-se a glória de Israel. Assim, falando da santidade, esta epístola mostra que Deus está ativo em amor para com os fiéis, mesmo nos seus sofrimentos. É Ele que não só lhes deu livre acesso à sua presença pelo sangue e pela presença de Cristo perante si por eles, mas também se ocupa continuamente de todos os pormenores da sua vida. A sua mão está em todas as suas provações. Pensa constantemente neles, a fim de que eles participem da sua santidade. Não se trata aqui de exigir a santidade da nossa parte, por muito necessária que fosse. Trata-se, sim, de nos fazer parte da sua própria santidade. Que graça imensa e perfeita! Que meio ele emprega! É o meio de gozarmos perfeitamente do seu amor. Verso 11. Deus não espera que esses exercícios nos sejam agradáveis no momento em que possamos por eles e não produzirem o seu efeito se o fossem. Mas, depois, uma vez quebrantada a nossa vontade, eles produzirão os pacíficos frutos da justiça. O orgulho dos homens é abatido quando forçado a submeter-se ao que é contrário à sua vontade. Deus também toma um maior, sempre o mais precioso, lugar nos seus pensamentos e na sua vida. Verso 12. Sobre o princípio da graça, os hebreus são, pois, exortados a encorajarem-se mutuamente no caminho da fé e a velar para que o pecado não germine no meio deles, quer algum de entre eles cedendo às cobiças da carne, quer renunciando aos privilégios cristãos por algo deste mundo. Deviam andar com uma coragem tal que a evidência da sua felicidade e da sua alegria, a qual é sempre um testemunho claro e que alcança a vitória sobre o inimigo, fizesse sentir aos fracos que ali estava também assegurada a sua própria parte, e assim ser-lhes-iam administradas a força e a cura, e não o desencorajamento. É preciso tornar fácil às almas fracas e coxas o caminho da fé quanto às suas circunstâncias. É preciso construir para eles um caminho bem trilhado. Elas sentirão então, mais do que as almas fortes, o quanto um tal caminho é bom e proveitoso. O motivo que nos é dado para que andemos assim, já o dissemos, é a graça, mas ela toma aqui uma forma que requer ser considerada um pouco mais em pormenor. É-nos dito que não estivemos no Sinai. Ali, os terrores da majestade de Deus mantinham o homem à distância. Ninguém devia aproximar-se dele. O próprio Moisés temia e tremia ante a presença de Jeová. Não é ali que o cristão é levado, porém, em contraste com tais relações com Deus, todo o estado milenário é desenvolvido em todas as suas partes, mas essas partes são conhecidas por agora apenas em esperança. Nós pertencemos a esta nova ordem, mas, como é evidente, esse estado de coisas não está ainda estabelecido, a saber, Sião, a Jerusalém celeste, os anjos, a Igreja Universal,
a igreja dos primogênitos, cujos nomes estão inscritos nos céus. Deus julga todos. Os espíritos dos justos consumados. Jesus, mediador de uma nova aliança. E finalmente o sangue da aspersão, que fala melhor do que Abel. Falamos de Sião como princípio. É a intervenção da graça soberana no rei, após a ruína e no meio da ruína de Israel, restabelecendo o povo segundo os desígnios de Deus em glória e as relações desse povo com o próprio Deus. É o descanso de Deus sobre a terra, sede do poder real do Messias. Mas nós bem o sabemos, a extensão da terra está longe de formar os limites da herança do Senhor. Sião neste mundo é o descanso do Eterno. Não é a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celeste, a capital celeste, por assim dizer, do seu reino, a cidade que tem fundamentos, de que ele mesmo é o fundador e o arquiteto. Tendo nomeado a Sião deste mundo, o autor passa naturalmente a Jerusalém celestial, mas isto introduz-nos no céu, e ele encontra-se com todo o povo de Deus, no meio de uma multidão de anjos, a grande Assembleia Universal do mundo invisível. A palavra traduzida aqui, Assembleia, empregava-se para a Assembleia de todos os estados da Grécia. Para os primogênitos, a palavra é a mesma que para a Assembleia dos cidadãos de um estado particular. No entanto, aqui há um objeto muito particular para os seus olhos, nesta cena maravilhosa e celestial. É a Assembleia dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Eles não nasceram no céu, não são indígenas como os anjos guardados de Deus sem queda. Não se trata apenas de eles chegarem ao céu. Eles são os gloriosos herdeiros e primogênitos de Deus, de harmonia com seus eternos desígnios, segundo os quais eles estão registrados nos céus. A Assembleia dos Objetos da Graça, agora chamada em Cristo, pertencem ao céu por graça. Não são os objetos das promessas que, não tendo recebido o efeito das promessas sobre a terra, não deixam de delas gozar no céu, não têm de esperar nenhuma outra pátria ou cidadania senão o céu. As promessas não lhes são dirigidas, não têm nenhum lugar sobre a terra. O céu está-lhes preparado pelo próprio Deus. Os seus nomes estão inscritos no céu por ele. Essa posição dos primogênitos é a posição mais elevada nos céus, acima dos caminhos de Deus quanto ao seu governo, quanto às promessas e à lei sobre a terra. Isto conduz o espectador desta glória ao próprio Deus. Mas quando chegamos ao ponto mais elevado, ao que há de mais excelente na graça, Deus apresenta-se-nos sob um outro caráter, a saber, o caráter de juiz de todos, como que olhando de cima para julgar tudo o que há embaixo. Nós somos assim introduzidos ante uma outra categoria desses bem-aventurados habitantes da glória celeste, aqueles que o justo juiz reconheceu como seus antes de a Assembleia Celeste ser revelada, os espíritos dos justos consumados. Tinham acabado a sua carreira, tinham vencido no combate, já não esperavam senão a glória.
tinham estado em relação com os caminhos de Deus sobre a terra, mas, fiéis antes de o tempo ter chegado para a abençoar, eles tinham a sua porção e o seu descanso no céu. No entanto, Deus queria abençoar a terra, mas não podia fazê-lo segundo a responsabilidade do homem. Mesmo seu povo não era senão como a erva. Deus queria, pois, estabelecer uma nova aliança com Israel, aliança de perdão e de harmonia com a qual ele escrevia a lei nos corações do seu povo. O mediador desta nova aliança já tinha aparecido, tinha feito tudo o que era necessário para estabelecer. Os santos de entre os hebreus tinham vindo ao mediador da nova aliança. Assim a bênção estava preparada para a terra e estava-lhe assegurada. Enfim, o sangue de Jesus tinha sido derramado sobre a terra, tal como de Abel o fora por Caim. Mas, em lugar de clamar desde a terra, pedindo vingança, e de tornar um Caim vagabundo e fugitivo sobre a terra, impressionante tipo do judeu culpado da morte de Jesus, é a graça que fala. E o sangue derramado clama, sim, mas para obter o perdão e a paz daqueles que o feriram de morte. Notar-se-á que, falando de diversas partes da bênção milenária, a palavra de Deus dá aqui tudo segundo o estado atual das coisas, antes da chegada desse período de bênção da parte de Deus. Nós entramos nesse estado de bênção quanto às nossas relações, mas não nos é falado aqui senão dos espíritos dos justos do Antigo Testamento e do mediador da nova aliança. A própria aliança ainda não está estabelecida. O sangue clama, mas a resposta da bênção terrestre ainda não chegou. E isto compreende-se. O que nos é dito exprime o estado de coisas tal como ele existe, deitando mesmo uma grande luz sobre a posição dos cristãos hebreus e sobre a doutrina da epístola. Trata-se, sobretudo para eles, de não se desviarem daquele que falava do céu, pois é com ele que tem de se haver. Nós vimos-los ligados a tudo o que tinha procedido o testemunho do Senhor sobre a terra, mas, de fato, no tempo presente, eles têm de se haver com o próprio Senhor, falando do céu. Outrora o Eterno tinha-lhes falado sobre a terra. A sua voz, então, abalava a terra. Agora, falando com a autoridade da graça e estando no céu, ele anunciava a dissolução de tudo isso, sobre o que a carne poderia apoiar-se, ou sobre o que a criatura poderia fazer assentar a sua esperança. Tudo o que pode ser abalado será desfeito. Quanto mais fatal não é desviarmos-nos daquele que fala agora, do que era desviarem-se dos próprios mandamentos do Sinai. Este abalamento de todas as coisas, seja aqui, seja na passagem análoga em 2 Pedro, vai, evidentemente, mais longe do que o judaísmo, mas aplica-se-lhe de uma maneira muito particular. O judaísmo era o sistema e o quadro das relações de Deus com os homens sobre a terra, segundo o princípio da sua responsabilidade. Tudo isso pertencia à primeira criação, mas as suas fontes estavam contaminadas. O céu, sede do poder do inimigo, pervertia e corrompia,
O coração do homem, sobre a terra, estava corrompido e rebelado. Portanto, Deus vai agora abalar tudo e tudo modificar. E o resultado será uma nova criação, na qual habitará a justiça. Enquanto espera, formam-se as primícias desta nova criação. Deus forma no cristianismo a parte celeste desse reino inabalável. E o judaísmo, centro do sistema terrestre e da responsabilidade humana, desaparece. O escritor inspirado anuncia, por conseguinte, o abalamento de tudo. Tudo o que existe como criação atual será posto de lado. Quanto ao fato atual, ele diz somente que nós recebemos um reino inabalável e chama-nos a servirmos a Deus com verdadeira piedade, visto que o nosso Deus é um fogo consumidor. Não Deus fora de Cristo, como alguns dizem, mas sim o nosso Deus. A expressão fogo consumidor pinta o seu caráter em santa majestade e em justo julgamento do mal. Já estão disponíveis para leitura os comentários do Novo Testamento e do Antigo Testamento de João Nelson Darby. Estão nos formatos de livro, e-book, também aplicativo para o celular Android. Visite o nosso site www.palavrasdoevangelho.com.